Olá meninas, sejam bem-vindas. Hoje temos a Patrícia e a Tânia aqui com a gente como convidadas, falando sobre desafios. E para coroar esse tema maravilhoso, nada melhor do que um nhoque super delicado e que tem uns truques para fazer. E eu vou deixar elas aqui com esse papo maravilhoso e vou preparar o nhoque então. Começando mais um programa, agora que são elas hoje com convidadas muito especiais, já são de casa, a Patrícia, a Tânia, sempre com a gente aí em todos os eventos que a gente participa e organiza também. Para falar de desafio, não tem como não começar esse programa falando do Faz de Mim Você Procura. Porque tanto desafio para nós, do Agora que são elas, como também as histórias que tem aqui dentro, tá, gente? Muita gente que conta suas histórias empreendedoras que mudaram suas vidas, deram a volta por cima, curaram inclusive doenças, sabia? Isso é possível sim através do empreendedorismo, desde que você vá trabalhar com aquilo que você ama de verdade. Para encontrar o livro, logo vai estar em algumas livrarias, que a gente já está fechando, mas agora você encontra já online no nosso site, agoraquesãoelas.com.br, na aba de livros, compra inclusive pelo PagSeguro, tá? Agora, para abrir esse programa especial aqui falando de desafio, aconteceu uma coisa muito engraçada antes de começar. A Kátia disse assim, a gente sempre traz as camisas, né, para as gravações, e ela disse, vamos de vermelho porque o tema é desafio. E isso me chamou muita atenção, porque de fato, viu como a gente vai se preparando para enfrentar as coisas, né? No nosso dia a dia, assim, até as cores, elas podem modificar o nosso estado de espírito. Então eu começo com você, Tânia, te perguntando mais sobre você, para você contar um pouquinho aí pro pessoal de casa, quem é você e como que você começa se preparando para os seus desafios. Bom, se preparar é muito complicado, você tem que ter disciplina, né? Então, assim, é a roupa, é o seu estado de espírito, principalmente. Eu não consigo separar a roupa à noite para eu sair de manhã. Então, eu tenho que levantar muito cedo para eu ver o dia, me ver como é que eu estou, para me preparar. Então, é a cor vermelha, é o amarelo, o azul, que é a minha cor predileta, é a que predomina no meu guarda-roupa. E aí vai tudo. Hoje aconteceu uma coisa engraçada, vocês vão reparar que eu estou sem colar. Eu estava pronta, falei, vou pegar um colar. Quando eu olhei assim, não tinha nenhum colar que combinava com o meu vestido e com o meu brinco. Então eu estou sem colar. E é um desafio, né? É um desafio, gente. Mas eu falei assim, vai de pescoço limpo mesmo, né? Então tudo isso é desafio. E assim, a correria do dia a dia, da mãe, da esposa, da empreendedora. Quem está em casa precisa saber um pouquinho mais sobre você. Como começou a tua jornada? Foi no mundo corporativo? Quando você decidiu empreender de fato? Eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo. Na última empresa foram 12 anos. E entrei numa zona de conforto, né? Benefício, salário fixo, mas sempre querendo fazer algo para mim. Mas me diz uma coisa, Tânia, essa zona de conforto, porque é muito bacana a gente falar em zona de conforto, tem tudo a ver com desafio, né? Você foi sentindo isso aos poucos, ou seja, você levantava aquele dia com menos vontade de trabalhar e aí chegava lá na hora, não, aconteceu alguma coisa bacana, você falava, poxa, mas não, tá tudo certo, ou não? Ou foi algo que foi um clique, foi um feeling que veio muito forte e falou, não, deu pra mim, não é mais? Foi aos poucos, mas assim, aí acontecia algo, uma promoção, um benefício a mais, entendi, né? Uma regalia pelo tempo de casa, por conhecer o chefe, e aquilo foi me colocando na zona de conforto. Até que eu me deparei com uma situação que estava indo contra os meus princípios dentro da empresa, os meus valores, e eu falei, chega, deu pra mim, fui lá, entreguei meu crachá pro gerente, todo mundo achou, né, loucura, mas aí depois eu voltei, mas já com outro sentimento, com outro objetivo. Até que fomos pegos de surpresa com a falência da empresa, e aí eu falei, agora eu não quero mais voltar para o mercado. Eu quero fazer algo para mim mesmo, que me dê prazer. Procurei várias coisas, bati cabeça, errei muito, mas tem uma frase que me acompanha sempre. Não desista, persista, é só mais um dia, vai valer a pena. Então era isso que me motivava a sempre buscar. Até que eu encontrei a parceria que eu tenho hoje com a Forever Living. E o desafio hoje é ter a disciplina de trabalhar a partir de casa. Não é fácil, né? Não é fácil.
Mas você tem que se disciplinar, você tem que se arrumar para você. Não posso, porque eu estou em casa, ficar largada. Então eu me arrumo, eu me programo, eu escolho uma roupa, me maquio, que eu gosto. E se alguém me ligar, um cliente me ligar, alguém pedir uma reunião, estou sempre pronta. Você está pronto para isso. Agora, Patrícia, você trabalha muito com mulheres, você é um grupo hoje, então você trabalha muito com comportamento feminino. Sim. Né? A busca do desafio, que nem para mulher, né? A gente fala, então eu me arrumo, levanto, me arrumo. Por exemplo, né? Eu vou dizer por mim, eu nunca trabalhei em home office, eu não imagino como seria, mas quando eu fico em casa e tenho ficado um pouco mais, eu seria completamente diferente de você, ou seja, eu fico de pijama, entendeu? Com o note na cama, vendo televisão e fazendo o que tem que fazer. Porque é tão surreal eu trabalhar em home office, né? É como se eu estivesse fazendo algo que não tivesse valor. Engraçado, que não agrega valor. Eu ter ficado em casa aquele dia, por melhores bons negócios que eu tenha feito naquele note, né? Mas não ter apertado a mão e ter olhado no olho, não me dá valor, não me gera valor. Né? Como que é trabalhar com essas mulheres? O desafio que você também veio de corporativo. Sim. Né? E como foi aceitar esse desafio de trabalhar com mulheres, que a gente sabe que não é fácil? Exato, né? Eu, nesse mundo de corporativo, já trabalho há mais de 10 anos na área de treinamento e desenvolvimento. E qual é o principal objetivo? É desenvolver e capacitar essas mulheres. Mas que ela tenha um princípio, que ela sabe qual é o propósito de vida que ela almeja, o que ela quer, onde ela quer chegar. Quando você comentou, para mim isso é difícil, isso torna-se um hábito. Aí você precisa se programar. Qual é a sua rotina? Eu concordo plenamente, eu também trabalho no home office. Então o que eu faço? Eu me arrumo, eu levo minha filha para a escola, eu volto, eu sento em frente ao meu note e eu trabalho. E o processo é esse, eu tenho que ter um diário mesmo, minha agenda, anotar o que é importante, o que é prioridade, administrar o que eu tenho que fazer para as mulheres, né, nos eventos, em reuniões, em workshops no que eu organizo, e como que eu faço aquele atendimento também via Skype, que eu falo muito com elas através de mentorias. Então, o principal objetivo é esse, é saber administrar o seu tempo para que você seja mais produtiva e principalmente você tenha que focar. Eu estou trabalhando. Porque as pessoas que veem, estou trabalhando em casa, não é bem assim? Parece que a gente não está fazendo nada. O que a Kátia diz, eu concordo plenamente, assim, é muito difícil a gente ter a consciência de que foi produtivo estando ali dentro de casa. Aí esses dias eu ouvi uma história muito legal, que o rapaz, o que ele fazia? Ele se arrumava todo de manhã, todo bonito, de terno e tudo mais, ia pra padaria tomar café e voltava. Era a rotina dele? Era a rotina. Por quê? Pra pensar, poxa, eu tomei café numa padaria e cheguei no ambiente de trabalho. Então ele saía de casa, ia até a padaria e voltava. Isso é um barato, né? Agora, o que me chamou a atenção aqui nesse finalzinho é você dizer, poxa, como administrar esse tempo? Como administrar essas tarefas? Para isso, a gente inaugurou um novo quadro nessa nova temporada do Agora Que São Elas, essa nova cara do programa, que é Vamos Dar um Tempo? É com a Carmen, ela tem dicas ótimas de tempo pra gente. Vamos lá ver. No nosso primeiro programa, fizemos um teste para você perceber se você era um desperdiçador de tempo ou um aproveitador de tempo. No nosso segundo programa, falamos das 3 atitudes básicas que você precisa ter para aproveitar bem o seu tempo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre algo que eu tenho percebido e que tem relação direta com o tempo. Bom, no Brasil, muita gente hoje está falando em crise. E muito se fala também que na crise se deve perceber a oportunidade e não o problema. Então, com a crise, muita gente tem alegado que tem trabalhado menos. Vendedores dizem que vendem menos que o normal, professores particulares estão dando menos aula que o normal e muita gente também está desempregada. E a minha pergunta é, o que você está fazendo com esse tempo que tem sobrado? Porque se você está vendendo menos, vendedor, se você está dando menos aula particular, professor, ou se infelizmente você está desempregado, você está tendo mais tempo do que normalmente teria se tivesse inserido no mercado de trabalho ou se tivesse no mercado bastante aquecido. E a dica é, aproveite esse tempo que infelizmente você tem de sobra para se preparar melhor, para fazer mais cursos, para ler mais, enfim, para se qualificar. Com certeza, se você pesquisar, vai perceber muitos cursos aí gratuitos na sua cidade.
E você pode também conseguir excelentes cursos, também gratuitos pela internet. Então aproveite esse tempo que infelizmente você está tendo além para se preparar, para se qualificar. Porque a crise, ela vai passar. E quando o mercado estiver superaquecido, vai ter vez e voz aqueles profissionais que estiverem preparados. Quando a procura for muito grande, não dá para você pedir para parar um pouquinho e ali se preparar e voltar depois. Você já tem que estar preparado. Então, aproveite esse tempo para isso, para se qualificar, para que você tenha maiores oportunidades quando a crise passar. Voltando aqui, vamos dar um tempo dicas bem legais. Parabéns, Carmen, adorei, vou seguir, hein? Agora, gente, nós recebemos aqui um e-mail de uma telespectadora nossa, a Cibele Oliveira. Ela está dizendo que o maior desafio dela foi o financeiro. Quando ela se viu, então, dona do seu negócio, era algo que ela queria muito, então ela amava o que fazia, tá? Mas ela está dizendo que em dados momentos, quando o dinheiro não surgia e as contas estavam lá vencendo, que ela repensava se ela tinha tomado a atitude correta. Vocês passaram por isso? Porque eu não sou exemplo, gente. Eu sempre empreendi, eu trabalhei no mundo corporativo muito pouco tempo, então eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não lembro. Agora vocês não, vocês devem lembrar, trabalharam muito tempo. Conta um pouquinho para essas meninas, como para a Cibele, como que isso acontece? Olha, primeiramente é desafiador. Você está acostumada a ter aquele seu salário fixo todo mês. Você sabe como você vai administrar o seu salário mensalmente. Hoje você, como empreendedora, você está buscando aquele cliente, você está buscando o retorno do seu investimento e às vezes ele não acontece. Gente, isso não acontece, não é só com você, tá? Cibele, né? Cibele, não é só com você, isso acontece com todos nós, acontece muito e acontece ainda comigo. Por quê? Eu também já trabalhei há muito tempo na área de treinamento e desenvolvimento e hoje eu sou empreendedora, então a gente tem que buscar um cliente, tem que buscar conhecimento, se capacitar para que possa gerar um retorno financeiro, porque somente através disso você vai conseguir poder administrar esses recursos que você tem, mas calma, uma dor que vai passar logo logo. Não dá vontade de voltar atrás? Às vezes sim, mas sabe qual é a diferença? Que realmente você tem que fazer aquilo que você gosta. Você vai pensar pelo lado financeiro. Hoje eu estou buscando o quê? Aquilo que eu realmente acredito, aquilo que realmente vale a pena eu fazer. Então tem um sacrifício que você precisa colocar em prática. Então é os desafios da vida da mulher empreendedora, é a escolha. É isso mesmo, escolhas. Eu acho que quando a gente fala em desafios envolve muito isso, né? As escolhas. Porque a gente vai sair de um papel para assumir muitas vezes por um tempo outro papel. E aí, Tânia, o que eu te pergunto teve essa mudança até dentro de casa? Acontece essa mudança de papel quando você vai empreender? Por exemplo, você sai às vezes de uma posição daquela pessoa que faz e acontece para às vezes, muitas vezes, precisar dos familiares nessa época aí do comecinho de empreendedorismo? Sim, acontece muito. E no final do ano aconteceu um fato até que engraçado, mas ao mesmo tempo para se refletir. O mundo corporativo ele te traz a segurança, o planejamento de umas férias, o seu 13º e tudo mais. Quando você é empreendedor, você tem que se planejar, né? E às vezes a situação financeira desse empreendimento não é tão a curto prazo. E no final do ano eu me vi assim, o meu marido recebeu o 13º, eu estava todo feliz, a minha filha, né, jovem, recebeu o 13º, recebeu um monte de benefícios do banco, e o meu negócio em dezembro não foi bacana. Aí eu falei, Deus, será que eu estou no caminho certo? Essa pergunta vem, se questiona. E aí você tem que colocar coisas na balança. E aí vale a pena porque você não está fazendo algo para o empreendimento do seu chefe, você está fazendo para o seu empreendimento, para o seu negócio. Então assim, não tive o 13º, mas eu tive um momento para refletir, eu tenho que virar esse jogo, né? E eu tinha que colocar um desafio para mim, que eu ia parar de fumar. Eu fumei 38 anos. Meu Deus! Então eu falei, muito tempo. Foi mais tempo fumando, né, do que viva. E eu falei assim, o meu desafio é parar de fumar. E quando eu completar 30 dias sem um cigarro, naquela frase que eu falo sempre, só mais um dia, não desista, persista, vai valer a pena. Eu falei, eu quero me presentear. Só que dezembro não tinha sido bacana para mim, lembra? Aí eu estipulei uma meta. Eu vou no shopping, passar uma tarde no shopping comprando
as coisas que eu quero e listei o que eu queria. Tá. E listei o quanto que eu tinha que vender para conseguir aquilo, né? E eu consegui. Eu passei uma trajetória, eu me dei um almoço num restaurante que eu gosto, eu comprei o vestido, o sapato e a bolsa que eu queria. E falei para eles, né? Tanto para minha filha como meu marido. Agora, quando vocês forem me presentear, vocês escolhem o que querem me dar. Mas eu me presenteei. Esse foi o meu 13º. Não foi em dezembro, mas foi em fevereiro. É isso, agora você falou tudo. Às vezes não vai ser naquela época, né? Isso. Porque eu acho que é isso que acontece quando a gente tá... Quando a gente resolve empreender, o que a gente sempre fala na palestra é: empreendedor acorda todos os dias desempregado. Isso. E aí não é fácil mesmo, né? Só que talvez seja isso, adaptar as datas. Adaptar, né? se programar, Se né? programar diante daquilo que... Às vezes você não vai planejar uma viagem, mas a gente aprende a colocar a roupa na mochila de madrugada e falar: estou indo para onde eu quero, né? Então muda muito os hábitos também. E aí, claro, né, falando nesse assunto que tem tudo a ver, planejar-se, né, ter aí o seu dinheiro no fim de semana para poder curtir. Para isso você precisa ter por trás de você, por trás de uma empresa, uma contabilidade. Panorama Contábil, nosso novo quadro. Olá, sou a Cristiane Borges, estou aqui de volta no nosso quadro Panorama Contábil para trazer dicas super importantes para vocês sobre a sua empresa, como você ser sustentável, lucrativo e principalmente estruturado. A gente recebeu vários e-mails aí do último programa pedindo dicas, temas e sugestões. A gente vai tentar atender o máximo possível que a gente puder nos próximos programas. Hoje a gente vai falar de um tema que muitos empresários veem como um tema que é somente uma obrigação da empresa. E a gente vai desmistificar isso hoje. Que é a importância do contador na sua empresa. Para que serve o contador? Por que eu sou obrigada a ter um contador? Além da obrigação, né, pela lei, que fala que toda empresa tem que ter um contador, com exceção do MEI, que não é obrigatório ter um contador, mas toda empresa é obrigatório ter um contador acompanhando as obrigações da sua empresa. Porque a empresa, quando você cria, ela tem obrigações. Qual que é a sua obrigação principal perante o fisco? Pagar o imposto. E quais são as obrigações acessórias que o empresário não vê, mas que o contador passa o mês inteiro enviando para o fisco? São as declarações acessórias. Ah, Cris, o que é declaração acessória? Você faz isso mesmo? Dá trabalho? Não é só apertar botão? Não é só apertar botão, gente. A gente tem que mandar para o fisco mensalmente ou anualmente informações sobre a sua empresa para que ele possa te fiscalizar e para que ele possa ver se você está sonegando imposto ou não. Cris, mas o que é essas obrigações acessórias que você entrega mensalmente? As obrigações acessórias são obrigações que o contador tem que enviar para o fisco para que ele possa te fiscalizar, para que ele possa ver se você está sonegando imposto ou não. Ah, então você pode dar uma maquiadinha lá na informação. Não, gente, não pode. Hoje é tudo cruzamento automático. Quando você emite uma nota fiscal eletrônica, o fisco já recebe a informação. Quando você paga um imposto, o fisco também já recebe a informação. E o que ele faz? Por exemplo, vamos dar o exemplo da DCTF, que é a declaração de tributos que vocês pagam. A gente informa na declaração acessória todo o seu débito tributário, quanto que você tem de cada imposto que você deve para o fisco. O que ele faz? Com um período de apuração e várias outras informações que a gente tem que informar para ele, automaticamente o sistema dele cruza essa informação com o seu pagamento. Ah, eu não paguei o imposto, o que vai acontecer? O fisco vai ler com essas duas informações que você não pagou e você pode, por exemplo, se a gente for falar de tributos federais, que é DCTF federais, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar para a dívida ativa. A dívida ativa vai inscrever a sua empresa no CADIM. O que é o CADIM? O CADIM é como se fosse o Serasa da pessoa jurídica. Tá? Então você vai estar inscrito no CADIM. Hoje é permitido todos os órgãos públicos, prefeitura, federal, estado, todos eles podem inscrever tanto a pessoa física como a jurídica no CADIM. Tá? Então a informação acessória é super importante para a empresa e para que o contador possa fazer essas informações com qualidade. Aí a gente eu falei agora das fiscais, né? Mas a gente tem informações acessórias trabalhistas,
né? Admitiu o empregado, a gente tem que mandar o CAGED. Demitiu, tem que ir a informação no CAGED, que vai para o Ministério do Trabalho. O fundo de garantia, a gente vai informar a CEFIP, para o governo com todos os dados da sua folha de pagamento. Então, assim, são muitos cruzamentos. Se eu for falar de todas as declarações, hoje aqui a gente vai ficar a noite inteira aqui falando sobre as declarações. Mas, assim, o contador, o trabalho dele não é só apurar a sua guia de imposto. E se ele estiver fazendo só isso, troca o contador. O contador, ele tem que ser parceiro da sua empresa. Ele tem que estar no dia a dia acompanhando a sua empresa. Como? Te cobrando documentação, para que você entregue toda a sua documentação certinha, te orientando em relação ao seu faturamento, à emissão de nota, a processos trabalhistas, questões trabalhistas. É importante registrar o empregado? É muito importante registrar o empregado. Se vocês forem fazer uma analogia, no Simples Nacional, a maioria dos anexos, que a gente falou de tributação no último programa, ele não tem a parte patronal da empresa, que é aqueles 20% que é um custo da sua empresa de INSS. No Simples Nacional, a maioria não tem. Então, basicamente, de encargo social na empresa, no Simples, você tem 8% do fundo de garantia. E na hora de demissão, lógico que tem a multa rescisória se você manda a pessoa embora, que hoje é de 50%. Mas o que vai para o empregado não é os 50%, porque 10% vai para o fisco, tá? Dessa multa do fundo de garantia. Então, tudo isso a gente informa nas declarações acessórias da sua empresa. Então, o contador, ele tem que te orientar como que está a correção coletiva da sua empresa, o que pode, o que não pode, como que está o seu custo. Discute o seu custo com o contador, você está formando corretamente o seu preço? O contador, ele tem informação e ele tem experiência para te ajudar a formar o custo do seu produto ou do seu serviço. Serviço, então, é algo que é muito difícil de formar o preço, porque é o seu tempo, é a sua hora. Quanto vale a sua hora? Porque se você não fizer, ou se a sua empresa crescer, você tem que contratar alguém para fazer. Então, no mínimo, você tem que considerar quanto eu pagaria para alguém fazer o que eu faço hoje. A gente orienta, por exemplo, o microempresário, o microempreendedor individual, que a gente vai falar bastante sobre esse tema em um dos nossos próximos quadros, desmistificar algumas coisas. Enquanto você é MEI, eu sou MEI, eu só pago R$45, R$46 por mês de imposto. Não tem tributação na nota, então eu não vou embutir o imposto na minha nota, eu não vou embutir no meu custo o Prolabore, porque eu que faço, sou eu que vou lá, resolvo tudo, eu sou o eu-keep, né? Eu faço tudo, eu sou contas a pagar, receber, eu produzo. Mas e a hora que você crescer? A hora que você desenquadrar e virar uma microempresa, uma EPP, você cresceu. E aí, seu preço vai mudar? Vai, porque você não embutiu os custos que você deveria ter embutido. Você não embutiu a sua hora, por exemplo, e você vai ter que contratar alguém. E aí onde fica toda a sua estratégia de marketing, divulgação de marca, o que você gastou de investimento com divulgação da sua marca. O seu público-alvo mudou. Mudou o seu público-alvo. Você não tem como manter o mesmo preço. Então, a dica do dia hoje: embute no seu custo a sua hora, porque ou o custo do seu imposto, o custo de um possível aluguel que está lá no seu planejamento estratégico, que você vai ter daqui a um ano, você vai ter que locar um espaço porque aquele espaço ficou menor. Porque senão daqui a um ano, quando você tiver efetivamente esses custos, o seu preço vai mudar. E aí muda o seu público-alvo. O seu cliente vai continuar comprando de você, ou o seu serviço, o seu produto, se o seu preço aumentar. Então, tome esse cuidado. Então, assim, o contador, gente, não é só uma obrigação da empresa. Utilize o serviço do seu contador. Peça dicas de como verificar o seu custo. O que é indicador de gestão? O seu contador sabe te falar o que é indicador de gestão. São indicadores que você tem que ter na sua empresa para acompanhar o resultado da sua empresa. Tem duas informações básicas que vocês não podem deixar de ter na empresa. Uma é o fluxo de caixa, que vai controlar o seu dinheiro no caixa, no banco, e o outro é a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE que vem da contabilidade. Essas duas informações vocês têm que acompanhar juntas, não dá para usar só a demonstração ou só o fluxo de caixa. Por quê? Não necessariamente você tendo lucro na sua demonstração contábil,
o seu caixa está positivo. E o inverso é verdadeiro, porque você pode estar com caixa positivo, mas você pode estar com prejuízo contábil, porque você não considerou, por exemplo, a depreciação dos seus equipamentos. Daqui 1 ou 2 anos você vai ter que trocar um computador, você vai ter que trocar um equipamento que você usa no seu dia a dia. E isso vai impactar diretamente no caixa. Só que na contabilidade, o impacto você já veio tendo esse impacto. Então, a nossa dica é assim: utilizem o serviço do contador, cobre do seu contador, que ele te ensine a ver o resultado da sua empresa, que ele te ajude a acompanhar o resultado da sua empresa. Porque a empresa, gente, é para ter lucro. Se você não tem lucro, para que ter empresa? Né? Então vai trabalhar de empregado, que tem seu salário lá no final do dia, porque nem como não é como as pessoas pensam que ser empresário é tudo flores. Os primeiros anos da empresa, e é por isso que tanta empresa morre no seu segundo ano, é porque a empresa não é estruturada, ela não é sustentável, ela não tem planejamento estratégico. E aí tem várias coisas que eu estou falando que você tem que acompanhar no dia a dia, de indicadores de planejamento estratégico, que a gente vai falar também para vocês nos próximos programas com um pouquinho mais de detalhe, para que você possa aí ser um empreendedor de sucesso e um empresário, para que você possa gerar novos empregos, gerar sustentabilidade para a sua comunidade e fazer a diferença aí no nosso mercado empreendedor. Então até o próximo programa. Se vocês tiverem alguma dúvida, passa um e-mail para a gente, panoramacontábil@supremecontabilidade.com.br. O nosso telefone está aqui embaixo, que é o 11 23 87 6661. Então até a próxima semana. Agora, voltando aqui no nosso assunto, a gente recebe várias perguntas, né? De muita gente assistindo o programa, agora com o horário novo, das 21 às 22, vem muitas perguntas na hora do programa, então nosso e-mail vem lá lotado. E eu separei aqui algumas perguntas, a Kátia também, e uma delas me chamou a atenção para esse tema, porque tem a ver com o desafio também. A pergunta da Débora Matias, lá de São Caetano do Sul. O pessoal de São Caetano é muito engraçado, lá não passa o programa, né, não é exibido a TV aberta lá, mas eles assistem muito, acompanham muito pela internet. Então, muito obrigada pessoal do ABC, sempre participando com a gente. Ela perguntou o seguinte: com todos falando em crise, o que fazer para inovar e garantir resultados positivos? Dá para fazer isso? Dá, eu tive que inovar, ir para a rua, né? Então, assim, eu mudei a performance do meu trabalho na divulgação, levando o objetivo do bem-estar da mulher, né? A dona de casa, a executiva, a médica, não importa quem. Antes de ser uma profissional, ela é uma mulher que procura o bem-estar. Então, qual o melhor ambiente onde ela se sente à vontade? Na casa dela. Então, eu vou na casa, eu faço a demonstração do meu produto, faço uma limpeza de pele, uma redução de medida para mostrar para ela que ela consegue se cuidar sem ter que ir num consultório, sem ter que ir num esteticista. Às vezes até por falta de tempo ou inibida por isso. Então você usou até a crise a seu favor. Sim. Você mostrou que ela consegue reduzir custos e mesmo assim Exatamente. continuar se cuidando. É uma boa ideia para você inovar no teu negócio também. Comece a mostrar outras opções aí, onde elas podem economizar usando o seu serviço. Exatamente. Agora, falando em crise e desafio, tem muita gente que está querendo novos desafios mesmo em tempo de crise, né? O que você diria aí para essas pessoas que de repente estão querendo arriscar nesse momento, que é um momento que está crítico, a gente não pode mentir aqui, né? A gente fala, essa crise é muito mais política do que financeira. Não, já chegou na financeira também, né? A gente está falando aí de uma demissão por minuto, a gente está falando de cada 100 empresas que abrem, 48 estão fechando. Então, quer dizer, é crise mesmo. Vale a pena assumir algum desafio novo neste momento? Ou neste momento não tem problema nenhum ficar um pouquinho ali na zona de conforto, que a gente pode até chamar uma zona de stand-by, esperar um pouquinho? Olha, depende muito do qual propósito, o que a pessoa, a empreendedora está buscando. Se ela tem uma reserva ali, ela pode investir? Sim, é uma possibilidade de poder fazer. Mas se ela não tem uma reserva, ela também deve arriscar. Porque senão, se ela ficar acomodada, ela não vai ter resultado, não vai chegar em lugar nenhum. O principal objetivo, ela precisa saber o que ela quer, onde ela vai chegar e quais são as ferramentas que ela deve utilizar. Hoje você pode empreender pela internet, hoje você pode utilizar produtos diferenciados, você pode fazer um pequeno investimento.
Por exemplo, bolo no pote. Você pode utilizar de diversas formas, desde o que você sabe fazer com qualidade, com muita competência, que tenha um carinho. A diferença daquele empreendedor é que ele tem que colocar alma no negócio dele. Tá. E aí ele inspira outras pessoas, e aí ele vai engajar ainda mais o resultado. Pode demorar um pouco para ele ter o retorno financeiro? Pode. Mas isso eu falo que é um passo de cada vez, né? Porque aí ele vai conseguir conquistar clientes, vai conseguir ter o retorno financeiro, mas ele tem que arriscar. E falando em desafios, não tem como não lembrar, o nome é Luiz Carlos Quechichian, lá do Grupo Mirante. Ele está sempre inovando, colocando em Miami, Fortaleza, vários empreendimentos. E o que será que ele trouxe pra gente hoje lá no mercado imobiliário? Olá meninas, hoje nosso programa terá um novo formato. Hoje eu não estarei aqui respondendo a perguntas das nossas amigas. Hoje eu estou trazendo vocês para um evento que a Mirante acabou de fazer. Ocorreu na última semana o 13º Miami Open House, que foi realizado no Hotel Iguatemi, um dia inteiro de palestras, na qual a gente focou no EB5. Para quem assiste o nosso programa, vou relembrar um pouquinho que vem a ser EB5. EB5 é um modo que o brasileiro faz investimento nos Estados Unidos, investimento esse em torno de $500 mil, e através desse investimento ele chega ao sonhado Green Card. Nós focamos esse nosso evento justamente no EB5. Por quê? O Brasil passa um momento agora difícil, como todo mundo sabe. É com Dilma, é com PT, é com Petrobras e um monte de coisa mais está acontecendo. Não bastasse isso, o valor do dólar que estourou, insegurança. E tem muita gente, mas muita gente querendo sair definitivamente do Brasil e morar nos Estados Unidos. A maneira mais fácil e a maneira mais segura é o EB5. Tem diversos produtos que podem ser, na verdade, usados para o EB5, mas essa vez em particular, vocês vão ver o vídeo que vai ser colocado, nós estamos trazendo um time de futebol do Kaká, o Orlando City Soccer. Tá? Então você faz um investimento de $500 mil, você recebe esse dinheiro de volta com juros, ou você também pode ter a opção de permanecer como sócio investidor do clube. É lógico que a gente também não podia deixar de trazer alguns produtos. Trouxemos alguns produtos, tanto em Orlando, casas a partir de $199 mil até $500, $600 mil, e imóveis em Miami a partir de $300 mil. Em ambos os casos, nós brasileiros podemos comprar com 50% financiado. A Mirante Miami cuida de tudo para vocês. A gente costuma falar que nós temos uma assessoria ponta a ponta. O que é essa assessoria ponta a ponta? A gente cuida de você, mulher, desde o momento que você desce nos Estados Unidos. A gente abre sua conta corrente, a gente abre sua empresa, a gente lhe assessora na compra, na locação, na administração, no financiamento, na sua imigração, vamos pensar assim. Digo até mais, teve o último mês agora que nós até assessoramos um cliente nosso na matrícula da Escola das Crianças. A gente sabe que, na verdade, morar nos Estados Unidos é o sonho de muita gente, mas também tem muita gente com muita dúvida. Fundamentado nisso, nós criamos um guia. Esse guia é a experiência de 6 anos trabalhando com brasileiros pensando em morar lá fora, e esse guia responde, eu diria que 90% das dúvidas que você pode ter. Tem 2 modos de você conseguir esse guia. Número 1, escreve para o programa, deixa seu nome e endereço e ali a gente te manda um guia pelo correio. Número 2, entra no site da Mirante, www.mirante.com.br, e tem na verdade um link lá que você abaixa o guia para você. Qualquer dúvida, como sempre, nós estamos à disposição e no próximo programa voltamos ao formato antigo respondendo a tua pergunta. Obrigado e até a próxima. Que bacana, né, doutor Luiz, sempre trazendo aí muita coisa boa pra gente comprar. Eu adoro. Qualquer dia, meu apartamento em Miami, doutor Luiz. Deixa só a gente começar a monetizar. Diz uma coisa pra mim, gente, e aí a pergunta estende pras duas. Quando você tá desistindo, né, você assumiu aquele desafio, as coisas estão muito difíceis, você já tá lá pronto pra desistir.
Você tem alguma dica para dar para essa mulher que está nos assistindo, que de repente está vivendo esse momento de falar, não vou dar conta, eu vou parar? Bem, a dica que ela tem que refletir realmente do que é importante para ela. Porque não adianta ela ficar, olha, eu não vou conseguir. Primeiro ela tem que acreditar que ela vai conseguir e trabalhar para que isso aconteça. Porque senão ela vai desistir realmente. O que acontece também, quem trabalha em casa? Principalmente ela vai escutar de algum familiar ou de alguém, olha, não dá certo, procura outra coisa. Não dá certo, procura outra coisa. Então o que ela tem que provar primeiro para ela, que realmente ela é competente e consegue fazer o seu empreendimento dar certo. Então assim, é difícil, mas compete a ela dar continuidade ou não, mas a dica que eu dou é que ela sempre deve prosperar, sempre deve acreditar naquilo que ela realmente queira conquistar para que ela possa conseguir, porque se ela não acreditar, ninguém vai conseguir acreditar também. A Tânia falou umas coisas muito legais aqui pra gente antes, nos bastidores, né, antes de começar aqui a gravação, e me chamou muita atenção que ela disse: Manu, eu gosto muito de colocar metas, meu filho vai fazer aniversário em abril, eu vou lá e contrato o buffet e eu tenho que pagar, e por isso consigo bater minhas metas através do meu trabalho. É isso mesmo? Como que você faz isso, Tânia? É estipular a meta. Como eu trabalhei muito tempo com vendas, né, no mundo corporativo, tudo era metas, tudo. Quando eu fui para o empreendedorismo, eu deixei meio que largado isso. Quando eu fiz o meu momento de reflexão em dezembro, que eu comentei com vocês, eu falava assim, poxa vida, quando eu trabalhei na empresa X, eu tinha que bater 1000 vendas, eu levava 1.200, eu superava. Por que agora no meu negócio eu fico com mimimi, digamos assim? Então eu falei, não, vou fazer o aniversário da minha filha. É lindo pagar um buffet, né? O brilho dos olhos e tal, mas tem que pagar. E eu quero pagar. Então eu estipulei a meta. Fui lá, peguei no meio dos meus 70 produtos que eu tenho, eu peguei falei, esse aqui eu vou vender 100 desse para pagar o buffet da Giovana, né? O meu passeio no shopping, eu fui lá e fiz uma meta. Peguei um produto, foquei nele e paguei. Então, para quem tá pensando aí em desistir porque é difícil, talvez seja isso, né? É isso. Começar a traçar melhores metas. O que fazia dentro de uma organização, Exatamente. começar a fazer dentro da própria empresa agora, né? É porque às vezes a pessoa começa a empreender falando assim, quando eu ficar rica, eu vou viajar para o exterior, eu quero fazer um cruzeiro. Só que agora ela tem que pensar em ir para a praia. Ela não está conseguindo ir para a praia, por que ela quer ir viajar de navio? Então, faça metas pequenas para não se sentir frustrada. Bacana, mas tem que chamar um quadro, gente, que é muito legal. Direito e de salto. Doutora Flávia, o que você trouxe hoje? Olá, eu quero agradecer muito a participação das pessoas, o envio de e-mails com sugestões. O nosso último programa já veio da sugestão de algumas pessoas que ficaram nos perguntando sobre as relações de trabalho no dia a dia empresarial. Foi muito bacana, é só voltar lá no nosso canal e assistir novamente o Direito e de Salto, a gente está no YouTube, aproveite para se inscrever. E hoje, por sugestão da Fernanda Monteiro, Fernanda, obrigada, vi lá, seus comentários foram muito legais, muito pertinentes. Dessa vez a gente vai falar sobre um outro medo que aflige o empresariado. Nós vamos falar sobre a alta carga tributária que nos assusta diariamente. Você sabia que o ano mal começou e a gente já arrecadou mais de 300 bilhões de reais de impostos? Pois é. Você sabia que no ano passado nós batemos mais um recorde e fizemos arrecadação de mais de 2 trilhões de reais em impostos? E não fossem esses números que já nos assustam e nos brecam às vezes para a atividade empreendedora, nós ainda temos uma legislação que acaba fazendo com que o empreendedor recaia em erros, se equivoque na arrecadação de tributos, se equivoque na apuração desses tributos. Mais um número extremamente importante: 95% das empresas fazem a arrecadação de tributos de forma errada, seja para mais, seja para menos. Às vezes, no dia a dia da apuração dos tributos, a gente se equivoca na interpretação de uma determinada lei e faz pagamento de imposto que não era necessário.
ou então deixa de fazer o pagamento de algum valor que seja extremamente importante, ou deixa de cumprir alguma obrigação acessória à sua atividade empresarial. Por conta disso, existem vários mecanismos de adequação fiscal, existem vários mecanismos de elisão. O que é elisão? Elisão é a possibilidade de se fazer economia tributária dentro da legislação. E existem duas formas de se fazer essas economias tributárias. Existem duas formas de, dentro da legalidade, economizar tributos. Ou de acordo com a interpretação de uma legislação que já existe, ou se utilizando de alguma lacuna na lei que deixa ali algumas dúvidas e dentro, obviamente, da legalidade, dentro, obviamente, do que já se decidiu dentro do Conselho dos Contribuintes, dentro do que já se decidiu dentro da Receita Federal, a gente consegue estabelecer mecanismos de planejamento e economia tributária. Esse assunto dá muito espaço para nós falarmos de muitas coisas, até porque quando a gente fala de legislação tributária, mais um número aí que é alarmante. Por hora, 1,37 normas tributárias são lançadas no Brasil. Imagine o tamanho do balaio de gato de normas tributárias que precisam ser diariamente interpretadas pelo contribuinte. Por óbvio que em 30 dias, que é o período que a gente tem para fazer uma apuração, por exemplo, do lucro real em empresas que sejam optantes desse regime tributário, por óbvio que em 30 dias é impossível fazer uma apuração adequada e de acordo com os pormenores legais. É por isso que a gente sempre orienta aqui no escritório as empresas procurarem empresas de assessoria que façam o serviço de adequação fiscal. Empresas que possam pegar a sua vida contábil e fiscal. Esse é um dos serviços que a gente presta, por exemplo. A gente consegue olhar para a vida fiscal e contábil da sua empresa, dentro da legalidade, detectar ali possibilidades de economia tributária, possibilidades de estancamento de um procedimento tributário que esteja sendo feito de forma equivocada e levantar valores pagos indevidamente. Valores pagos indevidamente que podem, de alguma forma, voltar para o seu fluxo de caixa. A legislação nos permite olhar, nos permite retroagir, nos permite revisar 5 anos, que é o período de prescrição previsto no Código Tributário Nacional. Ou seja, com uma equipe multidisciplinar, a gente consegue olhar para a vida contábil e fiscal da empresa dos últimos 5 anos, verificar ali todos os pormenores, tudo que foi pago, tudo que não foi pago. A gente detecta pontos de atenção, que são valores que eventualmente deveriam ter sido pagos e não foram. E, melhor que isso, valores que foram pagos indevidamente e que podem eventualmente ser compensados com tributos vincendos. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que, apesar desse cenário Brasil tão aterrorizador para todos nós empreendedores, existem remédios jurídicos dentro da legalidade que possibilitam uma economia fiscal, que possibilitam fazer com que o gestor, com que o empreendedor durmam tranquilos, na certeza de que estão arrecadando o que precisam e da forma que precisam. Bom, poderíamos falar aqui horas e horas sobre esse assunto, até porque assusta todo mundo, mas fico aí à disposição para receber o e-mail de vocês, para receber sugestão de vocês. Convido mais uma vez a dar uma olhadinha no nosso canal. A gente tem ali sempre muitos assuntos extremamente importantes para as pessoas que empreendem, que pretendem empreender, é o direito de salto. Mais uma vez agradeço as meninas do Agora Que São Elas e até a próxima semana. Semana passada vocês conheceram a Liz do Agora Indica, que agora
faz parte aqui do nosso programa. E ela estava no Sebrae, ela continuou lá no Sebrae, gente, gravando matérias excelentes. E ela tem uma ótima indicação. Qual será hoje, Liz? Agora no estande da Retrogol, um dos estandes mais movimentados aqui da parte das franquias. E o Henrique, tudo bem, Henrique? Tudo bem, tudo jóia. O Henrique vai nos contar qual é o grande segredo dessa franquia. Eu já desconfio, né? O grande apelo, na verdade, que são os times de futebol. É isso mesmo? Exatamente. A Feira do Sebrae tem uma importância muito grande para os pequenos, aí médios empreendedores. É uma forma de divulgar as operações que funcionam. E a Retrogol trouxe para essa feira bem exclusiva a bicicleta, que é um modelo já testado no exterior. E nós trouxemos um modelo mais enxuto para o momento que o Brasil vive, economia retraída. Então a Retrogol inaugurou a primeira franquia em 2013 com o modelo quiosque. Até então nós tínhamos só quiosque com um investimento de R$79 mil, né? Incluso taxa de franquia, projeto, mobiliário e 20 mil de estoque. E para a feira trouxemos a bike, investimento de R$49 mil, incluso também taxa de franquia, treinamento, transferência de know-how, projetos e R$13 mil de estoque já disponível para a operação poder rodar. Bacana, então além de um preço muito atrativo, fora do time de futebol, né, que sempre todo mundo vem atrás disso, a bike é o grande diferencial de vocês para este ano. A bike é uma forma também de expandir, tornar a marca mais conhecida, de criar maior número de lojas. Isso é importante também para os franqueados da rede hoje, né? Nós temos hoje 15 lojas espalhadas e quanto maior o número de lojas, mais forte o time fica, a gente consegue criar mais modelos, melhorar processos. E além disso, é legal também destacar que a Retrogol tem um modelo de negócio enxuto, como eu havia dito. Nós cobramos um royalties 990 fixo do franqueado, independente do mês que ele for faturar. O Natal é sempre um mês forte de vendas, fevereiro é mais retraído, então em relação a isso o royalties é fixo 990. Nós não cobramos taxa de franquia, a taxa de franquia é isenta, a própria franqueadora tem uma agência house, uma house dentro da franqueadora que desenvolve as peças sazonais, Black Friday, Natal, Dia dos Namorados. A gente envia as artes para os franqueados, eles imprimem, envia um e-mail marketing para o mailing deles. E além disso, do suporte contínuo que a Retrogol dá para os franqueados. E a qualidade dos produtos, markup legal também, 2.9, né? Tem uma rentabilidade boa no final do mês. E é isso. Me fala, por favor, Henrique, todos os contatos de vocês, onde as pessoas podem conhecer mais sobre a marca, enfim, quiserem entrar em contato para comprar a sua franquia. Falo sim. No site da Retrogol, www.retrogol.com.br, tem a aba Seja Franqueado. Lá o candidato ou interessado consegue fazer um download do nosso prospect. E ali tem um e-mail que é o comercial.com.br. Entrou em contato com o nosso comercial, a gente começa a trocar figurinha, começa a explicar mais, detalhar e vamos ver se dá negócio, né? Agora dica especial Feira do Empreendedor 2016. Muito legal, a Liz aí. Liz, gente, Banana Split, lembram dela? Então, ela era da Banana Split, que legal, tá aqui com a gente hoje, fazendo parte do programa e vai indicar coisas bacanérrimas pra você. Mas eu não posso deixar de chamar o meu quadro preferido, meu filho, Nicolas Teixeira, junto com o filho postiço, Rafael Mantovani, meninos da Kilt, onde vocês estão? Bom, meninas, estou aqui no Magic Chicken, num restaurante na Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. Vamos entrar e conhecer os pratos deliciosos que eles têm para nos oferecer?
estou aqui com o Tony. Tony, o nome do restaurante é Magic Chicken, mas o prato de vocês é o frango mesmo, o prato principal? Sim, na verdade, além do frango, a gente tem o cardápio completo, né? Com massa, peixe, frango, os grelhados, picanha, chuleta, filé mignon, costela, bacalhau. Você que já está aqui há bastante tempo, tem cliente que é fiel ou tem cliente que vem, come, vai embora? Como que é mais os clientes aqui? Então, a maioria da nossa clientela é clientela fiel. É famílias que vêm durante a semana, entendeu? Final de semana, é clientela bem fiel mesmo. Tá sempre com a gente aqui. Então, o nosso prato principal é o Magic Chicken, que é o frango e a polenta, entendeu? É o carro-chefe. Bom, Tony, agora fala pra gente aqui, qual o horário de funcionamento de vocês? De segunda a sábado é das 11 horas às 24, direto. A gente abre e fica o dia todo. No domingo é das 11 às 23. E qual o horário de pico aqui? No sábado e domingo, né, o horário do meio-dia até as 16 horas, entendeu? O horário que é mais lotado. E à noite também, né? Sexta noite, sábado, entendeu? O restante da semana o movimento é mais tranquilo. Então, além do site, né, que é magicchick.com.br, a gente tem o Facebook também, né? De cada casa é diferenciado, é o primeiro nome. Aqui é Médico Aricanduva, entendeu? E o telefone também, que é o 011 22 25 11 51. Vem pro Magic Chicken, vem conhecer as nossas delícias aqui, que são várias, hein? Vem pra cá. Pessoal aí de casa, pena que vocês não conseguem sentir o cheiro delicioso que tá aqui. A gente comeu o prato deles e é sensacional, vocês têm que conhecer. Eu fico por aqui e até semana que vem. Então, pessoal, vocês viram que delícia esse nhoque que eu vou servir para elas? Agora, se você quiser isso na sua casa também, eu posso levar. Basta entrar em contato com o Clube Gastronômico pelo Facebook ou pelo Instagram, que temos uma variedade enorme de pratos e receitas italianas, desde o trivial como o nhoque até o mais chique e refinado. E o mais importante, isso cabe no seu bolso. Agora que são elas, a primeira revista do empreendedorismo feminino, tá aí na sua próxima edição, a gente está procurando. Quer participar conosco? Mande lá o seu recado, seu e-mail, YouTube, Facebook, a gente vai responder para você. É muito interessante participar, uma capa sempre de uma mulher relevante no meio do empreendedor, e a gente está esperando o seu contato. E claro, gente, Quais de Mim você procura. Este livro, né, que está fazendo sucesso com as 50 mulheres empreendedoras, agora mães empreendedoras. Você é mãe? Tem uma história bacana para contar? Como foi empreender como mãe? Eu tenho várias histórias que aconteceram entre mim e meus filhos quando eu estava empreendendo e eles eram pequenos. São histórias lindas, maravilhosas, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Mas não, eu quero ouvir a sua. A gente quer que você conte para que outras mães que estejam começando seu negócio agora também sintam-se inspiradas e tenham forças para continuar. Porque depois do caminho percorrido a gente sabe que valeu a pena. E agora, gente... Comer! E antes de comer, claro, eu quero que vocês falem aqui, Tânia, Paty, onde encontrar vocês, tanto para os produtos que você trabalha, a rede que você forma, né, de pessoas trabalhando lá na Forever, é Forever Living, né? Isso mesmo. E também a Paty, que organiza grandes eventos de empreendedorismo, fala sempre para muitas mulheres, também tem evento marcado, não tem, Paty? Eu tenho uma rodada de negócio que vai acontecer agora, já tenho um novo evento também de grande porte, expectativa de 200 pessoas também, agora no mês de abril. Muito legal, então entra lá no site dela, tá passando aí embaixo, fala o site, Paty. Tá, vocês podem encontrar através do Facebook, mac.mulheres empreendedoras, ou pode encaminhar um e-mail também, mac.mulheres@gmail.com, pode curtir a página, fazer parte do grupo também, onde vocês participam. Legal. E ter várias informações e contribuir também, sejam todas bem-vindas. E você, Dani? Eu tô no Face também, como Beleza Todo Dia, o Instagram também Beleza Todo Dia. E por telefone, né? Sempre. Pode passar o número. O Nextel é o 94752-3416, código 11. Ou o TIM, 95238-8936. E uma dica para quem está buscando um pequeno investimento mesmo e querer ter um retorno, é ser uma consultora ou ter o próprio negócio através da Forever Living. Que legal. É só me procurar
dou todo o treinamento e assistência. Desafios, né? Desafios. Nada mais bonito do que um tema aqui pro nosso programa. E o programa que vem tem muita coisa boa também, né, Kátia? Opa, uma delícia o tema que vem. Oportunidades, novas oportunidades. E aí você, manda sua pergunta. As consultoras vão responder para vocês. Nossos convidados estão prontas para te darem as dicas que forem necessárias. Vamos comer? Vamos comer, não tem como não, né? Até mais! Nossa, você fez o nhoque hoje? Fiz agora de manhã, por isso que tá tão levinho, tão macio. Nossa, Bárbara, que muito Tá demais isso aqui, Bárbara. Tá leve, a massa leve. Qual que eu tenho que fazer uma pergunta. Sempre que a gente promove evento, sempre é um coffee break. Certo. E eu estou aí com esse novo desafio de fazer reuniões nas casas das pessoas. Retomar isso. Eu gostaria de saber se você cobriria também esses eventos. Também, eu faço Numa mini tarde. sanduichinhos, as tortas, mini torta, mini salgadinho, faço umas coisas assim, Legal. bem delicadas Bacana. para apresentar, fica muito interessante.